Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus. E para isso nós criamos este canal para trazer o melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus na área 31. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Agradecermos o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação para sempre. É possível sentir a presença do nosso amigo Jesus neste santuário. Se a igreja sente a presença do Cordeiro de Deus entre nós, diga amém. Amém. Ele está conosco. Nós queremos agradecer a Deus por esta grande oportunidade que nos concede de estarmos aqui no santuário em sua presença, como disse o pastor. É muito bom estar onde Jesus está. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Ailton José Alves, pela confiança que o nosso pastor tem depositado em nós, nos escalando para estar aqui neste trabalho, em nome de quem quero também agradecer ao pastor Samuel, vice-presidente da nossa igreja, pela confiança que o nosso pastor também nos dá. Seria muito bom ouvir o pastor, mas nos confia esta responsabilidade de deixar uma palavra para a amada igreja. E também louvar a Deus pela coordenação da área, pastor Manassés, também o presbítero Jordão, vice-coordenador desta área, pela recepção e o carinho com que nos recebe aqui nesta casa. Também parabenizar o grupo aniversariante pelos seus 33 anos de atividades de louvor a Deus, parabenizar a direção deste lindo coral masculino, ao diácono Silvio e a toda a equipe dos coristas que louvam ao Senhor Deus com tanta harmonia e adoração. Deus continue abençoando aos nossos irmãos. Quero, em rápido tempo, convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos 145, versículo 3, onde está inserido o tema escolhido pela direção do grupo. Salmo 145, versículo de número 3. Se todos os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler juntos o versículo número 3, todos nós juntos, o tema do grupo masculino. 1, 2, 3 já. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Quantos dizem amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do livro dos Salmos. E os irmãos sabem que este livro trata-se de uma coletânea de poesia hebraica. E neste livro nós encontramos a adoração e também as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. Há quem diga que o livro dos Salmos é a parte mais íntima e pessoal do Antigo Testamento, pois por meio das letras, por meio de cada um desses salmos, nós conseguimos entender como era o coração dos fiéis no Antigo Testamento e também a intercessão, o clamor, a adoração de cada um destes fiéis. Enquanto que nos livros históricos nós percebemos Deus falando acerca do homem, e nos livros proféticos Deus falando com o homem. No livro de Salmos nós percebemos que é o homem que está falando com o próprio Deus. Neste livro nós percebemos o próprio Deus tocando todas as emoções de uma alma piedosa inclinada
a Ele. As palavras dos salmos são a linguagem da alma. E há quem diga que quem ora citando as Escrituras, a Bíblia Sagrada, em especial ora citando o livro dos Salmos, ora bem. E desde os tempos antigos, o livro dos Salmos é a junção de 5 outros livros pequenos que estão inseridos dentro dele. E o Salmo de número 145 está justamente na quinta parte da divisão deste livro de Salmos. E no Salmo 145 nós observamos Davi, ao escrever este salmo, mencionando vários atributos de Deus. E esses atributos de Deus revelam os motivos pelo qual Deus deve ser louvado. Neste salmo, nós encontramos o salmista revelando a bondade de Deus e dizendo que a bondade de Deus deve ser louvada. Encontramos o salmista revelando a misericórdia de Deus e dizendo que a misericórdia de Deus deve ser louvada. Nós encontramos neste salmo o salmista Davi falando acerca da justiça de Deus e louvando a justiça de Deus. Nós encontramos neste salmo Davi falando acerca da benignidade, do poder glorioso de Deus, da segurança que se encontra em Deus e louvando a Deus por isso. Já no versículo de número 3, em resumo, é onde nós queremos nos deter um pouco mais. Nós encontramos o salmista Davi revelando para nós mais um dos motivos pelo qual nós devemos louvar a Deus. Observe comigo o que diz o versículo 3, o verso 3 do Salmo 145. O salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. O salmista está conclamando o louvor a Deus pela sua grandeza. Nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. Nós devemos louvar a Deus, diz o salmista, porque Ele é grande e a grandeza dele é inescrutável. Não tem como medir a grandeza de Deus, não tem como penetrar na grandeza de Deus, porque Ele está acima da capacidade intelectual de compreensão humana. Baseado nisto, gostaria de falar um pouco acerca de alguns aspectos da grandeza deste Deus. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo de número 40, e vamos entender pelo menos 5 aspectos da grandeza do nosso Deus nesta noite. Isaías capítulo 40, versículo de número 12. Por que é que a grandeza de Deus deve ser louvada? Por que é que a grandeza de Deus deve ser enaltecida? Isaías 40, versículo de número 12, olha só o que nos diz a palavra de Deus. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança. Aqui está o primeiro aspecto da grandeza de Deus. Isaías chama a atenção aqui no versículo número 12 para a grandeza de Deus em relação às coisas criadas. Ele está dizendo que Deus é maior do que a criação. Ele está dizendo que Deus está acima de tudo aquilo que foi criado. Observe o que ele diz no versículo 12: quem é que mediu com o seu punho as águas? Ele está revelando que Deus, Ele é poderoso para pegar todas as águas do mundo inteiro e colocar no punho da sua mão, na palma das suas mãos. Ele está dizendo para nós que Deus, Ele é tão grande em relação à sua criação,
criação, que ele pega a extensão dos céus e mede ela com palmos. Ele é tão superior à sua criação, que ele pega o pó da terra, os montes, os outeiros, e pesa tudo isso em balança para saber a medida, para saber o peso de tudo isso. Isaías está revelando para nós que Deus é maior do que a sua criação, e Ele tem inclusive o controle de todas as coisas que foram criadas, porque Ele está acima de tudo aquilo que Ele criou. Deus tem o controle de todas as coisas que existem, porque Ele é grande. O nosso Deus é grande, e Ele está acima de tudo aquilo que Ele criou. Isaías, em segundo aspecto, também nos chama a atenção para a grandeza de Deus em relação à sabedoria e ao conhecimento, versículos número 13 e versículo número 14. Ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Isaías está revelando para nós, em outras palavras, que qualquer pessoa é entendida, tem conhecimento, tem sabedoria, porque aprendeu de alguém. O médico é médico porque aprendeu de alguém. O juiz é juiz porque aprendeu de alguém. O eletricista é eletricista porque aprendeu de alguém. Quem pinta, pinta porque aprendeu a pintar com alguém. Qualquer posição, função é executada através do aprendizado. Aprendeu de alguém, pelo menos observando, mas aprendeu de alguém. Mas Isaías está perguntando aqui: e Deus? Com quem foi que ele aprendeu? Com quem foi que ele foi pedir conselho para que ele soubesse o caminho da ciência e do entendimento? Qual foi o arquiteto que Deus consultou para saber onde colocar as bases e os fundamentos da terra? Quem foi? Quem foi o biólogo, cientista, médico que Deus consultou para formar o ser humano com todos os seus ossos, veias e artérias na posição certa? Quem foi que deu sabedoria a ele? Inclusive, o apóstolo Paulo canta acerca desta verdade em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem é este? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem foi que lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele está acima da sabedoria de todos os homens. Ele é superior. Você glorifica o nome de Jesus. Isaías chama a atenção para a grandeza de Deus em relação às nações poderosas. Versículos número 15 a 17. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como pó moído das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima.
Nem todo Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como coisa vã. Isaías está dizendo que Deus é tão grande a ponto de ser superior a todas as nações que existem. E ele considera as nações como nada. Isaías está revelando para nós aqui o que acontece inclusive em sua época. Nações que zombam de Deus, nações que escarnecem do Senhor. Mas ele está revelando aqui à igreja que Deus é maior do que todas as nações que existem na face da terra. E em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está acima de todas as nações. O quarto aspecto está no versículo 18 a 20. Isaías chama a atenção para a grandeza de Deus em relação aos ídolos. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Isaías está revelando que nenhuma imagem feita por mãos humanas podem representar a grandeza e a glória de Deus, revelando que Deus é maior. O salmista no Salmo 115, versículos 4 a 8 diz: esses ídolos são obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Ouvidos têm, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Isaías está revelando para nós que Deus é superior às imagens criadas. Porque Ele tem olhos. E disse João na revelação do Apocalipse, como chama de fogo. E Ele vê contemplando todas as coisas. Ele tem pé e anda. Débora cantando disse: lá vem Ele. E Ele vem andando sobre os montes. No livro de Cantares de Salomão, a noiva falando em relação ao seu noivo, ela está dizendo: eu estou ouvindo a voz do noivo, e ele vem também, e ele vem saltando sobre os montes. Esse Deus tem pé e anda, inclusive se movimenta aqui no meio da sua vida. Esse Deus tem boca e fala. Quantos acreditam que Deus fala? E Ele está falando aqui nesta noite por meio da sua palavra. Eu sou grande. Eu sou grande. Eu sou grande. Recreia o seu coração com isto. O Deus que você serve é grande. É maior do que você. É maior do que o teu problema. É maior do que a tua necessidade. Ele é maior do que os teus traumas. Ele é maior do que as tuas aflições. Ele é maior. Ele está acima de todas as coisas. Ele é maior do que os príncipes e juízes desta terra, disse Isaías na profecia. Versículos 21 a 23.
Porventura não sabeis, irmão Luiz, ou desde o princípio não notificou isso mesmo, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Será que ele é grande? Aleluia, glória a Deus. Ele está assentado sobre o globo da terra. O globo da terra é como um trono para ele. E ele está assentado lá. E os moradores da terra são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. 23. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Ele é superior a todos os homens, inclusive as autoridades estabelecidas pelos homens. Ele é superior a elas, superior aos príncipes, superior aos juízes desta terra. Você está entendendo isso? A última palavra está na palma daquele que é superior. A decisão está na palma das mãos de Deus. Não acontece nada se Ele não permitir. Por fim, Isaías nos chama a atenção para as implicações da grandeza de Deus em relação ao homem. Versículos 27 em diante. Isaías diz: porque pois dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Ele está falando dos questionamentos de Israel. Por que é que vocês estão questionando, dizendo: o meu caminho está encoberto para o Senhor? Deus não está vendo, Deus não está contemplando, Deus não está percebendo, a minha justiça passou de longe, Ele não está ligando para o que eu estou passando. Deus não está vendo, Deus se esqueceu. Mas Deus está dizendo pela boca de Isaías que Ele é grande. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus é Criador dos confins da terra e não se cansa, nem se fadiga, e não há esquadrinhação no seu entendimento. Nós muitas vezes fazemos isso. Deus se esqueceu, Ele não está vendo. A minha dificuldade, minha tribulação, meu problema passou de largo diante de Deus. Mas Deus fala a você aqui nesta noite. Ele está dizendo que é grande e que Ele continua trabalhando. Nem se cansou e nem se fatigou. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a matemática do céu: multiplicar do zero e fazer muita coisa. Pega aquele que está cansado, dá vigor a ele e multiplica as forças daquele que está sem forças. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha só a grandeza de Deus. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse Deus é um Deus grande. Ele é superior à criação. Ele é superior ao homem. Ele é superior aos ídolos. Ele é superior aos príncipes e juízes
da terra. Ele é superior aos nossos problemas. Será que Ele é grande? Disse o salmista: grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é inescrutável. Os anjos dos céus louvam a grandeza de Deus. Isaías diz: e assentado no trono como Ele está, serafins estão ao redor dele e clamam adorando a Deus diuturnamente, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. João no Apocalipse teve uma visão semelhante. No capítulo 4 ele vê Deus assentado sobre o trono, e ao redor do trono de Deus 24 anciãos assentados sobre 24 tronos, e diante do trono de Deus 4 animais, e todos estes, sem se cansar, adoravam a Deus, louvavam a sua majestade. Eles diziam: santo, versículo número 8 do capítulo 4, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os 4 animais davam glórias àquele que está sentado no trono, e os anciãos ao redor prostravam-se diante dele, pegavam as suas coroas e lançavam as coroas diante dele, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade todas as coisas são e foram criadas. Ele é grande. Glória a Jesus. Para concluir, no capítulo 5, João disse que na mão direita do que estava no trono tinha um livro, selado por dentro e por fora com 7 selos, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E a voz bradou dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, na terra e debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ninguém. João chorou muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Foi quando um dos anciãos se aproxima de João e diz: João, não chore! Acabou de chegar entre nós o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele é grande porque venceu para abrir um livro e desatar os seus 7 selos. Imagine a cena, irmãos. João chorando por não haver ninguém digno, e de repente chega um ancião dizendo que chegou o leão da tribo de Judá. E quando João olha para o leão, ele vê um cordeiro. O ancião fala de leão, mas ele vê um cordeiro. E diz que ele, o cordeiro, tem um aspecto como havendo sido morto. Esse cordeiro que eu estou vendo tem as marcas do sacrifício. Esse cordeiro que eu estou vendo foi imolado. Tem aspecto de que morreu, mas está vivo. E o cordeiro se direciona até o trono de Deus. Toma o livro, e quando toma o livro, mais uma vez o louvor de adoração acontece no céu. Eles cantaram um novo cântico.
haverá um novo cântico de Deus na tua boca. E o cântico que eles cantaram foi esse: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele é digno, porque foi a cruz do Calvário, morreu pela minha vida, morreu pela tua vida, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Que sangue poderoso, que sangue glorioso, que teve o poder de purificar os nossos pecados, que teve o poder de nos aproximar e reconciliar de novo com Deus, que teve o poder de me dar livramento, que teve o poder de nos dar vida. Este sangue é um sangue poderoso. O pastor convida nesta noite, aleluia, glória a Deus, você que está longe de Jesus, para esta gloriosa salvação. Ele é grande porque morreu na cruz, foi cantado aqui pelo grupo. Morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Quem era para estar lá éramos nós, era você. Mas apesar disto, ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E sofrendo a humilhação, como disse o profeta Isaías, desprezo, rejeição, humilhação, ele foi à cruz. E lá na cruz ele bradou, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua vida. Onde estará a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Venha a Cristo nesta noite sem tardar. Jesus te chama para este encontro. Jesus te chama para a reconciliação. Ele tem poder de dar liberdade. Ele quebra as cadeias que te aprisionam, te dá vestes novas de salvação, coloca a sandália nos teus pés e um anel no teu dedo. Só Jesus tem poder para fazer isto. Ele é a única opção de salvação para a vida do homem, e te chama nesta noite para este encontro. Venha a Cristo nesta noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer. Dê para Jesus nesta noite.
nome, falava sobre a letra.